Irmãos, nós vamos hoje dar continuidade àquela série que a gente iniciou sobre pecado. Nós iniciamos uma série de mensagens tratando sobre o pecado, né? Que é o nosso tema central nessa série. E na primeira mensagem nós falamos sobre o que o pecado fez com a humanidade. Nós refletimos aqui um pouco sobre o que o pecado fez com o ser humano. Quais foram as consequências que o pecado trouxe para a nossa vida enquanto ser humanos. E nós vimos que o pecado corrompeu a humanidade, corrompeu os seus relacionamentos. Nós falamos bastante sobre isso aqui. Sobre como os nossos relacionamentos hoje são difíceis. Por que o ser humano tem dificuldade de se relacionar com o outro? Por que as pessoas têm dificuldade de lidar umas com as outras, com as fraquezas umas das outras, com as dificuldades umas das outras e com as suas próprias? Nós vimos que o pecado também, ele corrompeu a identidade do ser humano. Por que tem tanta gente, cada vez mais, quanto mais o tempo passa, mais pessoas a gente encontra que você pergunta para elas, né, sobre o sentido da vida delas, e muitas pessoas vão dizer: eu não sei qual que é o sentido da minha vida, eu não sei por que eu existo, eu não sei por que eu estou aqui, eu não sei por que Deus me criou, eu não sei qual que é a vontade de Deus para a minha vida. Tudo isso é consequência do pecado, porque quanto mais longe, quanto mais distante o ser humano está, mais corrompido ou mais corrompido estará a imagem de Deus no ser humano. Então o pecado corrompeu a imagem que Deus havia plantado em nós, e isso vai deteriorando nossos relacionamentos, isso vai deteriorando a nossa identidade, a nossa capacidade de se relacionar com Deus e também, consequentemente, a nossa capacidade de se relacionar com as pessoas. Muito obrigado, meu irmão. E hoje nós vamos ver o segundo aspecto dessa nossa mensagem, que é a questão que nos ensina que o pecado não tem diferença. O que eu quero dizer com não tem diferença? Não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, um versículo que certamente você conhece muito bem, ele diz para nós lá que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém? Então todos significa todos, independentemente de qual foi o pecado que você cometeu. Você foi afastado de Deus, você foi destituído da glória de Deus por causa do pecado. E esse é um outro aspecto que nós vamos ver, a diferença entre pecado no singular e pecados no plural. Tem diferença? Nós vamos ver isso. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no texto de Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 13. Tiago 2, de 1 a 13. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre, andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhes disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e dissestes ao pobre: tu, fica ali, em pé, ou assenta-te aqui, abaixo do estrado dos meus pés? Não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos?
Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia, para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém. Deus, obrigado, Pai, mais uma vez por estarmos aqui. Pedimos a Tua direção, a direção do Teu Santo Espírito sobre nós, para que nós possamos, ó Deus, entender, compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Fala no nosso coração, segundo a vontade do Teu Espírito, nos colocamos à Tua disposição, para que o Senhor ministre ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Primeiro ponto da nossa... Tá difícil. Primeiro ponto da nossa reflexão é entender o que o texto de Tiago aqui tem a ver com o que nós estamos falando. Amém? O texto de Tiago, dentro do contexto que nós lemos aqui, ele está chamando a atenção, ou ele está exortando os irmãos a que eles não façam acepção de pessoas. O que é acepção de pessoas? A palavra grega, que eu não vou me lembrar agora qual é a palavra, que é usada aqui no texto para acepção de pessoas, mas ela significa fazer distinção ou dar preferência para um tipo de pessoa, para um grupo de pessoas. Então, quando o texto diz que as pessoas, no versículo 1, né, o Senhor glorifica Senhor dá glória em acepção de pessoas, ele está dizendo, olha, Deus ou Jesus não faz acepção de pessoas. Ele não faz distinção entre grupos de pessoas, entre tipos de pessoas. Ele não escolhe um grupo em detrimento de outro. Ele não dá preferência para um grupo ou um tipo de pessoas em detrimento de outro grupo. Ele não olha para os ricos ou para os pobres com um olhar mais carinhoso, mais atento, mais observador do que ele olha para os pobres e vice-versa. Então, Tiago está tratando dessa questão aqui, de que nós, enquanto filhos de Deus, enquanto crentes, enquanto servos de Jesus, precisamos aprender a não fazer distinção entre as pessoas. Todas as pessoas diante de Deus são exatamente iguais, independente da sua posição social, independente de quanto dinheiro tem, independente de qual a sua profissão, independentemente do que ela é, do que ela tem, do que ela faz, diante de Deus todas as pessoas são iguais. E ele vai dizer que Jesus, que é o Senhor da glória, ele não olha para as pessoas fazendo acepção de pessoas, pelo contrário, ele nos enxerga a todos iguais. E nós, em contrapartida, precisamos fazer a mesma coisa. E aí ele ilustra esse ensinamento aqui, dizendo, olha, se chegar alguém na igreja de vocês, se chegar alguém aí na comunidade de vocês,
dois tipos de pessoas. Chega um homem rico e chega um homem pobre. E se vocês darem muita atenção para o rico e pegar essa pessoa rica e conduzir ela até uma cadeira, conduzir ela até um banco confortável, numa posição estratégica aí dentro do templo, e falar: se assenta aqui, né? Esse lugar está preservado, está guardadinho para você aqui. Mas em contrapartida, você for lá no pobre e falar com ele: olha, eu não tenho lugar para você sentar, fica em pé. Ou então você falar: o último lugar que tem aqui, ou o lugar mais simples que tem aqui é esse aqui, então você senta aqui, que é o que sobrou para você. Então ele está dizendo: não façam isso. Não procedam dessa forma. Que se vocês fizerem isso, vocês estão fazendo algo que o Senhor abomina. Vocês estão fazendo algo que deixa o Senhor extremamente irritado, que é julgar as pessoas pela aparência. Julgar as pessoas, e é isso que o texto diz aqui no versículo 4. Não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos. Está dizendo: se vocês fizerem assim, se vocês agirem assim, vocês estão se tornando juízes de perversos pensamentos. Ou seja, vocês dão atenção, dão carinho, dão todo tipo de atenção para algumas pessoas que para vocês são importantes, que para vocês, no olhar de vocês, são pessoas que merecem atenção, e de outro modo você olha para outras pessoas que não são tão importantes assim e você despreza essas pessoas. O que isso tem a ver com o que nós estamos falando, irmãos? Obviamente isso é um pecado. Nosso tema é pecado, correto? Só que essa acepção de pessoas que nós estamos vendo aqui nesse texto, ela não se refere apenas nesse tipo de situação que nós estamos abordando aqui e que Tiago está abordando nesse texto, que é a questão social. Porque o que Tiago ilustra aqui é uma questão social. O que ele está colocando aqui é uma questão que pode acontecer ou que acontece nos círculos sociais, onde as pessoas estão convivendo umas com as outras, e algumas pessoas são valiosas, vamos colocar dessa maneira, por aquilo que elas têm, ou pela posição delas. E outras são menos valiosas pelo mesmo motivo, pela posição que elas ocupam na sociedade. Mas essa acepção de pessoas e esse pecado que Tiago está dizendo aqui, que a igreja não pode cometer, ela vai além das questões sociais. Ela vai abarcar também a questão dos nossos pecados. A gente, às vezes, julga as pessoas pelo tipo de pecado que ela cometeu. A gente olha para as pessoas e julga que algumas pessoas são mais dignas ou menos dignas da vontade e do perdão de Deus, de acordo com o pecado que ela cometeu. Se uma pessoa chega na igreja e há um tempo atrás, né, a gente via muito isso, hoje em dia muito pouco, pelo menos eu vejo pouco, talvez eu que estou desinformado. Mas a gente via muitas pessoas se convertendo, e aí as pessoas vinham na igreja para dar testemunho, não é? O irmão vinha e falava: eu estava lá no mundo, eu vivia dessa e dessa maneira, eu era viciado no cigarro, era viciado na bebida, né? Eu jogava, né, jogo de azar, jogava na loteria, né, fazia isso, e agora eu me converti, Deus entrou na minha vida e transformou a minha vida. E aí o que acontecia quando essas pessoas davam testemunho? A igreja fazia o quê? Aplaudia. Não era assim? Glória a Deus, porque Deus transformou a vida do irmão. Glória a Deus, porque Deus, né, salvou fulano de tal, que era viciado no cigarro, na bebida e etc. Mas aí a gente ouvia falar de alguém que cometeu um crime de assassinato, por exemplo. E aí muitos crentes, qual que era a primeira frase na boca de alguns crentes quando ouviam falar: fulano de tal cometeu um crime
lá hediondo, né? Assassinou uma criança. Isso aí tem que morrer. Esse fulano tem que morrer. Estou mentindo, irmãos? Estou dizendo isso porque eu já cansei de ouvir isso. Da boca de crente. Então a gente julga as pessoas de acordo com o pecado. Um pecado mais grave, essa pessoa tem que morrer. Isso aí tem que ir para o inferno. Isso aí não tem jeito, não. Um pecado menos grave, um víciozinho da bebida, coisa pouca, né? Coisa boba. Isso aí, né, merece o perdão e a glória de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A gente faz acepção de pessoas em relação a pecado. Um adultério, coisa horrorosa. Pode não, de jeito nenhum. Fulano adulterou e perdeu a salvação. O outro, né, deixou de pagar a pensão alimentícia do filho. Ah, isso é normal. No Brasil isso é normal. Os irmãos estão entendendo? O texto de Tiago diz para nós aqui, no versículo 10 e 11, diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. O que Tiago está dizendo para nós aqui? Não importa qual foi o pecado que você cometeu. Se você cometeu qualquer um dos pecados, ou qualquer pecado, você transgrediu toda a lei. Se uma pessoa adulterou, ela transgrediu a lei de Deus. Se uma pessoa cometeu assassinato, ela transgrediu a lei de Deus. Se uma pessoa cometeu um furto, ela transgrediu a lei de Deus. Se ela ofendeu o irmão, se ela agrediu o irmão fisicamente, ela transgrediu a lei de Deus. Para Deus não há diferenças de pecado. Pecado é pecado e ponto final. Não tem pecado menor e pecado maior. O pecado nos separa de Deus. É por isso que Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, se eu não me engano, vai dizer para nós que o salário do pecado é o quê? A morte. O salário do pecado é a morte. E aqui eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe. Como eu disse, existe diferença entre pecado no singular e pecados no plural? Existe. O Senhor Jesus, quando morreu na cruz, Ele morreu para nos salvar do pecado no plural ou dos pecados no singular? Errei, né? Do pecado no singular ou dos pecados no plural? Singular. Singular. Romanos 6, que eu acabei de citar, que diz o quê? O salário do pecado. Singular. E se a gente for olhar outros textos, a gente vai ver que sempre que o texto bíblico trata da condenação do ser humano, a palavra pecado está sempre no singular. A palavra pecados só aparece no plural quando ela se refere a questões que dizem respeito a tipos de pecado ou a ações. Eu quero convidar para você a ir comigo lá em Gálatas capítulo 6. 6 não, irmão, perdão. Capítulo 5. A partir do versículo 19. Diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Agora o versículo 22 começa: mas o fruto do Espírito é
amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quando Paulo descreve aí as obras da carne, ele está falando de pecados no plural. Então ele está mostrando quais são as obras ou as ações pecaminosas que nós chamamos de pecados. Então ele está colocando todas essas obras e todas essas ações aí, ele está colocando todas elas no mesmo bojo. Todas elas são iguais perante Deus. Amém? Não é isso? Ele não está classificando aqui as mais graves ou as menos graves. Não, ele está colocando todas elas no mesmo grupo. E está mostrando, olha, tudo isso aqui são os pecados que o ser humano pode cometer. São as obras que a nossa carne pode produzir. E todas elas têm o mesmo peso. Perceba que ele coloca bebedice no mesmo nível de feitiçaria. Perceba que ele coloca idolatria no mesmo nível de inveja. Será que eu e você colocaríamos essas coisas no mesmo nível? Uma pessoa que é invejosa, a gente colocaria ela no mesmo nível de uma pessoa que é feiticeira? Sim ou não? Não. Eu e você não colocaríamos no mesmo nível. Mas Deus coloca. Deus coloca. Deus está dizendo, não há acepção de pessoas, mesmo em relação ao pecado. Não existe pecado grande, pecado pequeno. Existe o pecado no singular. E o pecado afasta o homem de Deus. E o homem precisa ser liberto do pecado. Porque se o homem não for liberto do pecado, e o que é o pecado no singular? É a natureza pecaminosa da qual nós somos escravos se estivermos distantes de Deus, distantes de Jesus. Se não vivemos uma vida de relacionamento real com Deus, nós estamos mortos no pecado. Nós estamos afastados de Deus e, como diz o texto que eu já citei, o salário do pecado é a morte. Então o que nós precisamos aprender aqui? Que a gente não pode fazer essa distinção. E que nós precisamos entender que precisamos acolher as pessoas de modo que a gente não olhe para as pessoas com um olhar de preconceito, no sentido de que a gente olhe para alguém que cometeu um determinado pecado com um olhar amoroso, com um olhar misericordioso e dizer essa pessoa precisa de Jesus, essa pessoa precisa ser liberta do pecado, essa pessoa precisa encontrar Cristo, essa pessoa precisa ser salva. Mas a gente olha para uma outra pessoa que cometeu um outro pecado que na nossa cabeça é mais grave e a gente, ao invés de pensar a mesma coisa, dizer essa pessoa precisa de Jesus, essa pessoa precisa ser libertada, essa pessoa precisa encontrar a salvação, a gente pense, essa pessoa precisa ir para o inferno. Ou essa pessoa merece ir para o inferno. Essa pessoa não pode isso, essa pessoa não pode aquilo, essa pessoa não pode aquilo outro, porque o pecado que ela cometeu é muito grave. Na concepção de Deus, na concepção do Evangelho de Jesus Cristo, não existe essa diferença. Pecado é pecado. E as pessoas vão ser condenadas pela natureza pecaminosa a qual estão submetidas. E isso é muito sério. Isso é muito sério por quê? Porque quando a gente age dessa maneira e a gente estabelece tipos de pecado graves e tipos de pecado menos graves,
tipos de pecado que a gente deixa passar, a gente finge que não estão acontecendo, né? Esses pecados podem estar levando uma pessoa para o inferno. Uma pessoa que está viciada, por exemplo, o texto de Gálatas nos diz lá, né, de bebedices. Uma pessoa que está viciada em álcool, por exemplo, ela pode estar presa, aprisionada no pecado, e pode não ter sido liberta do pecado, e morrer, e partir daqui para a glória, ou não para a glória, né? E não alcançar a salvação que cometeu, ou que, né, em algum momento da vida cometeu um pecado, não faça o que o outro faz. Mas só, irmãos, que o padrão de Deus não é o outro. Em nenhum momento da Bíblia o Senhor nos chama padrão de vida e olhar para mim mesmo. É o que Paulo fala lá no capítulo 11 de Coríntios, quando ele vai ensinar sobre a ceia do Senhor que nós vamos ministrar aqui. Ele disse: examinai o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Paulo não disse: examine aí os irmãos da igreja. Examine aí o seu vizinho que está sentado do seu lado. Examine o seu marido, uma Edna. Examina a sua esposa, irmão Galdinei. Examina a sua irmã, irmã Vânia. Ninguém quer, né? Ninguém quer ser examinado pelo outro. E é justamente o que Deus ensina para nós. Você não tem que examinar ninguém. Examine-se o homem, pois a si mesmo. E é importante a gente entender isso, porque quando a gente fala de pecado, o ser humano tem a tendência de, como eu disse, diminuir a própria culpa e aumentar a culpa do outro, para nos dar a impressão de que nós estamos bem, para nos dar a impressão de que nós somos bons, para nos dar a impressão de que a caminhada que nós estamos caminhando nos coloca numa posição mais privilegiada, como aquele homem rico que chega na igreja. E é dado para ele um lugar, uma posição mais privilegiada, porque ele tem uma posição social privilegiada. Infelizmente, há muitos cristãos que estão na igreja, que estão servindo ao Senhor e estão achando que estão numa posição privilegiada. Porque faz isso, porque faz aquilo, porque tem o ministério X, tem o ministério Y, que devolve o dízimo, porque ora, porque faz isso, faz aquilo outro. Acredito que estão numa posição privilegiada. E que as outras pessoas que não devolvem o dízimo, que não vêm na igreja, que não faz isso, que não faz aquilo, que não lidera ministério nenhum, essas outras pessoas estão num nível abaixo de mim. Ou aquelas pessoas que estão vivendo algum tipo de pecado na sua vida, algum tipo de transgressão, cometeu algum tipo de transgressão, estão abaixo de mim. Não, não e não. A palavra de Deus nos nivela, todos no mesmo nível. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós somos nivelados por Deus no mesmo patamar, no mesmo nível. E a única coisa que nos coloca numa posição diferente é olharmos para Cristo e permitirmos que Cristo liberte a nossa vida e nos torne limpos e purificados nele e não nas nossas obras. E não naquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Não naquilo que a gente é ou deixa de ser. Nós não podemos nos enganar e achar que estamos numa posição privilegiada, porque não estamos. O texto bíblico vai dizer para nós que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então eu tenho que começar a viver minha vida com Cristo, sempre olhando para o espelho. Sempre olhando para o espelho. Cada vez que a gente entrar na frente do espelho, e aí as mulheres vão ter vantagem sobre os homens, porque elas olham mais no espelho que nós.
Cada vez que você olhar no espelho, você olha para aquela pessoa que está lá, para aquela imagem que está lá, e pergunta para ela, como é que você está com Cristo? Como é que está a sua vida com Cristo? Você tem confessado seus pecados ao Senhor? Você tem pedido perdão ao Senhor pelos seus pecados? Você tem reconhecido que você precisa mudar em alguns aspectos na sua vida? Pergunta lá para aquela pessoa que está lá no seu espelho. Eu não sei se ela vai responder, mas o Espírito Santo vai. Nós precisamos pensar nisso. E agora passando para fazer uma conexão com a ceia do Senhor, repito o que o apóstolo Paulo disse, 1 Coríntios capítulo 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. E eu já disse aqui que esse exame, que eu estou sugerindo que você faça também, dia a dia na sua vida, na sua casa, consigo mesmo, nos seus momentos devocionais. Esse exame, ele não tem por objetivo que você olhe no espelho, que você olhe para si mesmo, e fazendo esse autoexame, você diga, estou aprovado. Você diga, não, eu estou bem com Deus, não tenho pecados, sou merecedor da graça de Deus, estou apto a participar dessa mesa, estou apto a ter a comunhão com Cristo, estou apto e estou em boas condições para participar da ceia do Senhor, para tomar nas minhas mãos o corpo de Cristo e o sangue de Cristo e me fazer participante do sacrifício de Cristo. Não, não. Esse exame não é para você chegar a essa conclusão. Porque se você chegar a essa conclusão, a conclusão que você chegou está errada. Se você chegar à conclusão de que você está apto, de que você é bom, de que você tem direito, de que você merece, você não entendeu o Evangelho. Você não entendeu o Evangelho. Quando Paulo nos chama examinar o homem a si mesmo, ele está nos chamando a uma reflexão, obviamente. Ele está nos chamando a uma análise, mas essa análise vai nos levar à seguinte conclusão: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu sou o pior dos pecadores. Eu não mereço participar dessa ceia. Se Deus for olhar para mim, se Deus for julgar a minha vida, e se para participar nessa mesa eu tenho que ter algum mérito, então eu não vou participar porque eu não tenho mérito nenhum. Mas a graça de Jesus me alcançou. O amor do nosso Deus Pai nos alcançou. O sangue precioso de Jesus derramado naquela cruz me limpa e me purifica do pecado. E ainda que eu viva em pecados, ainda que porventura no meu dia a dia, na minha caminhada, na minha vida, vez por outra eu escorregue e eu cometa um pecado aqui, um outro pecado ali, eu fale alguma coisa que eu não devia, eu faça alguma coisa que eu não devia, eu pense alguma coisa que eu não devia, ainda que eu esteja vivendo nesses pecados, nesses deslizes, eu fui salvo do pecado. Eu fui salvo da escravidão do pecado e eu não sou mais um escravo do pecado. Eu fui liberto por Cristo e a graça dele me habilita a ter comunhão com ele. Essa é a conclusão que a gente chega e que a gente precisa chegar. Porque se você virar para mim e falar, pastor, Jesus tinha que morrer mesmo.
Porque é a morte de Jesus que nos propicia participar da ceia, não é? Se Jesus não tivesse morrido, nós íamos ser salvos? Não. Se Jesus não tivesse morrido, nós íamos estar aqui celebrando a ceia do Senhor? Não. Então Jesus tinha que ter morrido mesmo, né? Se você chegar a essa conclusão, você não entendeu o Evangelho. Nós é que devíamos ter morrido. A condenação devia e estava sobre nós. Mas ele olhou para nós com um olhar de misericórdia. Ele olhou para nós com graça. Ele olhou para nós e disse: vocês não têm condições. Vocês não estão prontos. Vocês não estão aptos. Vocês não são perfeitos. Vocês não têm mérito. Vocês não têm nada. Mas eu tenho tudo. E eu dou tudo que tenho, tudo que sou, para que vocês recebam graça e recebam salvação. Da mesma maneira que Jesus olhou para mim e para você, com olhar de graça, com olhar de misericórdia, é da mesma maneira que Ele convida a mim e a você a olhar para quem está do nosso lado. Da mesma maneira que Jesus olha para nós e Ele vê o futuro que nós podemos nos tornar e não o nosso passado, nós também temos que olhar para as pessoas ao nosso redor e ver o futuro que Deus pode fazer na vida delas e não o passado. Que às vezes a gente olha para alguém e fala: fulano de tal cometeu o pecado XYZ, fulano de tal fez isso e aquilo, fulano de tal viveu dessa maneira. Não, Jesus olha para mim e para você e para qualquer outra pessoa e Ele não vê o passado que a gente viveu. Ele viu o que a gente pode se tornar no futuro. E é por isso que a gente está aqui. Porque um dia Jesus olhou para mim, olhou para você e viu quem a gente podia se tornar. Não quem a gente era. Então quando você olhar para alguém, e você vai fazer isso sempre, porque a gente sempre faz isso, aperfeiçoe seu olhar. Não olhe para essa pessoa por quem ela é naquele momento ou por quem ela foi. Olhe para ela com os olhares de Jesus, para você conseguir ver quem ela pode se tornar nas mãos de Jesus. O que Jesus pode fazer na vida dela lá na frente, lá no futuro. Porque é assim que Jesus olha para nós. Eu falo por mim, jamais na minha vida imaginei estar numa posição como essa que eu estou aqui diante dos irmãos. Diante de pessoas, falando no microfone, pregando, ensinando. Jamais imaginei que eu pudesse fazer isso na minha vida. Jamais achei que eu fosse apto para isso, ou que eu tivesse condições de fazer isso. Nunca na minha vida eu imaginei que isso seria possível para aquele molequinho que eu era lá no passado. Mas Deus olhou para mim e Ele viu o que eu não vi. E o que eu quero convidar você a refletir nessa noite é que você desenvolva esse olhar. Olhe para as pessoas ao seu redor e tente ver aquilo que Deus vê. Tente ver aquilo que Jesus vê. Olhe para você mesmo às vezes, porque às vezes a gente não consegue, como eu falei, a gente não consegue ver em nós aquilo que Deus pode fazer e quer fazer de nós. Mas aprenda a olhar para você mesmo também da maneira que Deus olha. Deus às vezes está olhando para você e está vendo aquilo que você não vê. Deus está olhando para você e está vendo capacidades, potencialidades, coisas que Ele pode usar em você e na sua vida e que você não está vendo. Às vezes você olha para você mesmo e fala: eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não tenho nada, eu não sei fazer nada, eu não tenho dom nenhum. As poucas coisas que eu sei fazer pela metade. Então eu não sirvo para nada, eu não sou bom em nada. Deus não vai me usar para nada.
Às vezes esse é o olhar que você tem sobre você mesmo. Muda isso. Muda isso. Porque Deus não olha para a gente por quem a gente é, mas por quem a gente pode se tornar.